Um menino que colecionava primeiras frases no número 27 da Rua das Figueiras. Vivia um menino chamado Leo, que colecionava algo muito peculiar. Primeiras frases, não as frases de livros, mas as primeiras palavras ditas pelas pessoas ao acordarem. A coleção começou por acaso, numa manhã em que sua avó, ainda com os olhos fechados, sussurrou: "O sonho era um barco de papel." Leo achou aquilo tão poético que, antes que a frase escapasse pela fresta da memória, anotou-a num caderno azul. Logo, o hábito se tornou um ritual. Ele acordava antes do sol, ficava à escuta na porta dos quartos, capturando os fragmentos da fronteira entre o sono e a vigília da sua mãe. "Onde foi que eu deixei a chave do céu?" "Do seu pai." Prático. "A cafeteira está ligada?" Do irmão mais novo, sempre confuso. "Os dinossauros estão na sala." Outra vez, seu caderno azul encheu-se de pequenos mistérios. "Hoje o dia tem cor de giz de cera." Ainda, "Estou pendurado no fio do pesadelo." Silêncio! Que as ideias estão dormindo de conchinha. Leo guardava essas frases como quem guarda segredos delicados. Elas não eram completamente racionais, muitas vezes vinham carregadas de um resto de sonho, de uma lógica íntima e torta. E ele as protegia, sabendo que eram vulneráveis. Um bom dia muito alto. Uma pergunta direta sobre o dever de casa, e a magia se dissolvia no ar, substituída pela rotina. Tudo mudou no dia em que a nova moradora chegou ao prédio. Ela se chamava Alisa e tinha a idade de Leo, mas um olhar distante, como se estivesse sempre vendo algo atrás das coisas. Nos primeiros dias, Leo não ouviu dela nenhuma primeira frase. Alisa acordava em silêncio absoluto. Isso o intrigou profundamente. Que colecionador resiste a uma peça rara? Uma noite, durante um temporal que balançava as janelas, a luz do prédio inteiro caiu. No escuro, a família de Leo reuniu-se na sala com velas. Foi quando ouviram, vindo do apartamento de Alisa, um choro abafado. A mãe de Leo, com seu bom coração, mandou levar uma vela e companhia. Leo bateu a porta. O pai de Alisa, um homem de ombros curvados, abriu com um sorriso cansado. "Ela não gosta muito do escuro", explicou baixinho. Na sala, Alisa estava encolhida num canto, os olhos secos, mas muito abertos, fixos na chama da vela que Leo segurava. "O meu barco afundou de novo", ela disse, sem olhar para ele. A voz era clara, não um sussurro ao acordar, mas uma afirmação sólida e triste no meio da noite. Era uma primeira frase atrasada. Leo sentiu isso no peito. Ele não disse bom dia ou está tudo escuro. Em vez disso, sentou-se no chão a uma distância segura e perguntou: "Era um barco grande?" Alisa o fitou. Pela primeira vez, era de madeira. Tinha uma vela vermelha. E para onde ele ia? "Para um lugar onde o dia não acaba?" Ela respondeu, puxando os joelhos contra o peito. "Mas sempre vem a tempestade, e ele afunda antes de chegar lá." Leo então entendeu. As primeiras frases de Alisa não vinham ao amanhecer. Elas estavam presas, como navios num vidro, esperando a escuridão ou o medo para se soltarem, e eram sempre sobre o barco, sempre sobre o naufrágio. Nos dias seguintes, Leo mudou sua estratégia de coleta. Em vez de caçar as frases, começou a oferecer as suas. Lia para Eliza, do seu caderno azul, as frases que havia recolhido. "O sonho era um barco de papel." Começou ele, um dia no parque. Alisa escutou, intrigada. E depois a minha avó acordou.
Mas a gente pode inventar o resto. Para onde ele ia? Para um lago de mel, ela sugeriu, com um cantinho da boca subindo. E se encontrasse com um barco de madeira de vela vermelha? Eles poderiam navegar juntos. 2 barcos são mais fortes contra a tempestade. A Lisa ficou quieta por um longo minuto. Talvez ela concedeu. Leo tornou-se um arquiteto de amanheceres. Usava as frases colecionadas como tijolos para construir pontes até ela. A frase do seu irmão sobre os dinossauros virou uma história de criaturas pré-históricas que protegiam o barco de madeira. A frase prática do seu pai sobre a cafeteira transformou-se numa máquina mágica que afastava as nuvens. E lenta e miraculosamente, as primeiras frases de Alisa começaram a mudar. Não mais no escuro, mas numa manhã ensolarada, enquanto eles desenhavam mapas no chão da sala, ela parou e disse, olhando pela janela: "O barco. Hoje a vela tá muito cheia de vento." Era uma primeira frase do novo tipo. Uma frase do meio do dia, mas que era, sem dúvida, um despertar. Leo não a anotou no caderno. Ele a guardou num lugar mais seguro. No silêncio que veio depois, que não era de medo, mas de contentamento. Com o tempo, a Lisa começou a colecionar também. Primeiro, foram as primeiras risadas do dia. Depois, os primeiros cheiros da manhã, menos café, grama molhada, pão fresco. Ela ensinou Leo que se podia colecionar o início de qualquer coisa. O caderno azul de Leo ganhou uma nova seção, escrita por 2 mãos. Na última página, na manhã em que a Lisa se mudou para a cidade ao lado, pois as tempestades na sua vida haviam finalmente acalmado. Ele escreveu, sozinho. A primeira frase do dia é uma porta. Hoje, a minha abriu e ela não estava lá. Do lado de fora, só o vento e o céu muito azul. É estranho e dói um pouco. Mas a porta não está trancada e o vento cheira a março. Leo percebeu então que sua coleção nunca foi sobre o que as pessoas perdiam ao acordar. Era sobre o que elas traziam do outro mundo, o dos sonhos, o do medo, o da imaginação, para construir este, e que a melhor maneira de preservar uma primeira frase não era aprisioná-la num caderno, mas usá-la como uma semente, uma promessa, o primeiro verso de uma longa conversa que poderia durar uma vida inteira. E no número 27 da Rua das Figueiras, o menino que colecionava primeiras frases descobriu que a mais importante de todas ainda estava por ser dita. A cada novo dia, por alguém que soubesse escutar, a ausência de Alisa se instalou no apartamento ao lado como um silêncio de frequência própria. Leo, pela primeira vez, achou seu ritual matinal vazio. As primeiras frases de sua família pareciam voltar a ser apenas palavras comuns, fragmentos desconexos, sem aquele alguém com quem partilhar sua estranheza encantadora. O vento que cheirava a mar da sua última anotação logo foi substituído pelo cheiro comum da chuva. Numa terça-feira qualquer, foi então que o caderno azul, agora com metade das páginas escritas pela letra redonda e firme de Alisa, pediu para ser reaberto. Não para leitura, mas para uma nova missão. Leo decidiu que, se não podia mais ouvir as primeiras frases de Alisa ao vivo, iria caçar outras. Não as de sua casa, mas as da cidade. Tornou-se um ouvido atento nos lugares mais inesperados. Capturou o sussurro do padeiro ao tirar a primeira fornada do forno. Esses pães nasceram cantando hoje. Anotou num pequeno bloquinete de bolso o caderno de campo. Na biblioteca, registrou o murmúrio de um senhor ao abrir um livro antigo. Seus dedos de fantasma ainda estão aqui, virando minhas páginas.
No banco da praça, anotou o espanto de uma menina apontando para um pombo. Mamãe, a nuvem dele caiu, referindo-se a uma pena branca. Ele não era mais um colecionador passivo, à escuta. Era um arqueólogo do instante, um pescador de pequenos assombros cotidianos. E cada nova frase ele a transcrevia com cuidado para o caderno azul, no espaço abaixo da última de Alisa, imaginando o que ela diria sobre cada uma. Às vezes, ele mesmo respondia com uma frase inventada que achava que ela gostaria. Um ano se passou, o caderno azul estava quase completo quando, num sábado cinzento de outono, o carteiro entregou um envelope quadrado, sem remetente, endereçado apenas ao colecionador do número 27. Dentro não havia carta, apenas uma folha solta de um papel que parecia feito de fibras finíssimas, com uma única linha escrita na caligrafia que Leo conhecia bem. O barco encontrou o porto tem nome e cheiro, a tinta de parede nova. Era uma primeira frase de um novo capítulo. Leo sorriu até as orelhas doerem. Alisa estava bem e ainda colecionava inícios. Na mesma semana, um novo morador chegou ao apartamento que ficara vago ao lado do de Alisa. Era um homem idoso, de passos lentos e olhos que pareciam guardar séculos de poeira de estrelas. O Senhor Horácio. Nos primeiros dias, Leo não ouviu dele nenhum som ao amanhecer. A porta permanecia fechada. O silêncio absoluto. Inscreva-se no canal. Deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.